Jesus Cristo. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9 versículo 5. Assim como é heresia negar a divindade de Cristo, também é heresia negar-lhe a humanidade. A natureza divina e a humana estão juntas na pessoa única de Jesus Cristo. Neste vídeo enfatizaremos a verdade de que em Jesus havia duas naturezas: a divina e a humana. E que essas duas naturezas não implicam duas personalidades ou pessoas. As naturezas divina e humana coexistem com suas diferenças, mantendo suas características peculiares em uma mesma pessoa. Assim, Jesus é perfeito em divindade e perfeito em humanidade, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Romanos 1 versículo 1 ao 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, em graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento assevera em diversos textos a humanidade de Jesus. Acerca dessa verdade não há qualquer dúvida, seja entre os cristãos, seja entre os não cristãos. Já a sua deidade é um tema muito debatido. Portanto, para ratificar a divindade do Senhor temos como exemplo a expressão sagrada o Eu Sou. Nenhum judeu em qualquer época empregou referindo-se a si mesmo. Porém, Jesus a utilizou várias vezes para designar-se Deus, o eterno Eu Sou. Jesus viveu entre nós, empregando as qualificações e características humanas, exceto o pecado. Como Deus, ele manifestou todo o seu poder e glória. Ele é o eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo, verdadeiro e perfeito homem, algo desconhecido na raça humana devido à queda no Éden. A natureza humana de Jesus. Nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Essa expressão, usada a miúde por Paulo, revela a identificação de Jesus com a humanidade. O apóstolo empregou o termo carne com esse mesmo sentido em Romanos 9 versículo 5. Era conveniente que Jesus viesse ao mundo como homem. Se assim não fora, não poderia sofrer e, por conseguinte, ser o Salvador da humanidade. Além disso, a Bíblia mostra a humanidade de Jesus, inclusive sua linhagem. Sua genealogia encontra-se nos Evangelhos de Mateus e Lucas. Características humanas de Jesus. Os Evangelhos revelam que Jesus possuía atributos próprios do ser humano. Embora gerado por ato sobrenatural do Espírito Santo, o Mestre nascerá de uma mulher. E teve irmãos e irmãs. Sentiu sono, fome, sede e cansaço. Sofreu, chorou, angustiou-se e, por fim, passou pela agonia da morte. Mas, ressuscitou glorioso, poderoso e triunfante ao terceiro dia. A natureza divina de Jesus. Explícita na declaração o Filho de Deus. A expressão Filho de Deus é uma das revelações da divindade de Jesus. O Senhor Jesus declarou ser um com o Pai. Isso significa ser o mesmo Deus e não a mesma pessoa. A divindade de Cristo é ensinada em toda a Bíblia de maneira direta. E o Verbo era Deus em João 1 versículo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 de João 5 versículo 20. E, também, através dos seus atributos divinos, tais como onipresença, onipotência, onisciência, eternidade entre outros. Em seu ministério terreno, Jesus nunca disse: eu acho, eu penso, eu suponho. Jamais afirmou não poder resolver este ou aquele problema. Para o Mestre, não há impossível.
Jesus não somente declarou ser Deus, mas revelou suas qualidades divinas, demonstrando seu poder sobre a natureza, o pecado, as enfermidades, o inferno e a morte. Os evangelhos estão repletos de suas manifestações divinas e sobrenaturais. Claro exemplo disso é o fato de Jesus ter perdoado os pecados do paralítico de Cafarnaum. E, por diversas vezes, ter recebido adoração. Ele afirmou ser o grande Eu Sou. Antes que Abraão existisse, Eu Sou em João 8 versículo 58. Heresias sobre as naturezas de Jesus. Os gnósticos deram muito trabalho às igrejas dos tempos apostólicos. Seu pior período ocorreu em 135 e 160 depois de Cristo. Seus ensinamentos não passavam de enxertos das filosofias pagãs nas doutrinas cristãs mais importantes. Eles negavam o cristianismo histórico, afirmando que o Senhor Jesus jamais teve um corpo como o nosso. Segundo eles, o corpo de Cristo existia apenas aparentemente. A Bíblia é incisiva. O Verbo se fez carne. João 1 versículo 14. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. 1 de João 4 versículo 3. É bom lembrar que os escritos de João são do final do primeiro século e compostos na cidade de Éfeso, então capital da Ásia Menor, onde surgiu o gnosticismo. Apolinário, bispo de Laodiceia, nasceu em 310 depois de Cristo. E morreu em 392. Ele afirmava que Jesus não tinha espírito humano porque, em sua encarnação, o Logos ocupou o lugar da alma. Afirmou ainda que, quem põe em Cristo sua confiança como homem, destitui-se de racionalidade e torna-se indigno de salvação. Essa doutrina contraria a ortodoxia bíblica, pois a palavra de Deus afirma que o Senhor Jesus é o verdadeiro homem. As Escrituras declaram que a humanidade de Jesus é igual à nossa, exceto quanto ao pecado. Pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque, naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 2 versículo 17. Monofisismo. Trata-se da falsa doutrina que afirma haver apenas uma única natureza em Cristo. Só a divina ou divina e humana amalgamadas. Ou seja, mista. Assim, Jesus teria uma natureza híbrida. Nem totalmente Deus nem totalmente homem. Todavia, a Bíblia ensina que o verdadeiro Deus veio ao mundo como um verdadeiro homem. Sendo homem, podia fazer a reconciliação pelos homens, sendo Deus, a sua reconciliação torna-se infinitamente valiosa. A união das duas naturezas de Jesus. O perfeito homem e o perfeito Deus. Convém ressaltar que Jesus não é metade Deus nem metade homem. Ele é o perfeito homem Jesus Cristo. E o perfeito Deus, em toda a plenitude. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2 versículo 9. O quenoticismo. A doutrina quenótica diz que Jesus não era Deus quando esteve aqui na terra. Afirmam isso, por interpretarem erroneamente, em Filipenses 2 versículo 7, o termo aniquilou-se, ou o esvaziou-se, concernente a Cristo. Esse o esvaziamento, porém, não é de sua divindade, mas de sua glória. Jesus jamais o deixou no céu ou a sua divindade para recuperá-la depois. É impossível a nós, seres frágeis, mortais e pecadores, encontrar nas Escrituras Sagradas a linha divisória entre a divindade e a humanidade de Jesus. Trata-se de um mistério oculto aos seres humanos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Com essas magistrais palavras o discípulo amado sintetizou o mistério da encarnação e das naturezas divina e humana coexistindo na pessoa única de Cristo. Jesus é Deus, o Verbo, mas também é homem, pois, se fez carne e habitou entre nós. Quão profundo é o mistério da encarnação de Cristo Jesus. O Verbo, que, sem deixar de ser Deus, se fez homem. O rico que se tornou pobre. O santo que abraçou a maldição da cruz. O rei que se manifestou como servo. O exaltado que humilhou-se a si mesmo. Como podes viver enclausurado na pequenez dos teus problemas? Acaso não sabes que o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico,
por amor de vós se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecesseis. Levanta-te. Ergue a cabeça, a graça de Jesus te sustenta.